Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, então. Hoje, vou fazer uma prática um pouquinho menos, como que eu posso dizer, um pouquinho menos corporal, né? Um pouquinho mais devocional, vai, digamos assim. Dentro do yoga, a gente tem algumas vertentes, né? Algumas são práticas bem mais corporais do que outras, como o Ashtanga, o Iyengar Yoga, e tem Jnana Yoga, Bhakti Yoga, né, que são vertentes um pouco mais devocionais, que elas vão trabalhar outras formas da gente chegar nessa presença, né, nessa mente mais tranquila, né? Quando a gente trabalha o nosso corpo, a gente dá lá um monte de instruções para vocês, a gente alinha o corpo, a gente ativa musculaturas, são formas também da gente chegar nesse lugar de, de elevação, de concentração, né, que vai evoluir para o que eles chamam de moksha, que é ou o nirvana, né, como fala no budismo, que é essa elevação espiritual, né? Então, hoje a gente vai mais para esse lado do yoga devocional, principalmente porque hoje é um dia super especial. Hoje, além da entrada da primavera, hoje na cultura védica, que hoje é praticada no hinduísmo, né? Porque isso é importante a gente entender. O hinduísmo é uma religião que foi criada dentro de uma cultura que já existia, que é essa cultura védica, da onde o yoga também veio, né? Então, por isso que muitas vezes isso fica misturado e a gente não consegue entender direito o que, que é religioso, o que, que não é, né? Porque a cultura védica já existia e dentro dela saiu essa religião, esse braço, da onde tem a religião do hinduísmo, né? Mas esses rituais todos, eles são praticados já antes da parte religiosa aparecer, né? E são rituais arquetípicos, né, muitas vezes. Então, assim, você pode usar isso como são deuses, né, que são adorados lá na religião hinduísta, no hinduísmo. Mas você também pode pensar nesses deuses como arquétipos, né? Então, as histórias desses deuses vão trazer reflexões para a gente pensar no na nossa própria existência, né? Na nossa própria evolução. Então, o Navaratri, ele vem de uma história que quando toda assim a cultura védica, ela na raiz dela, ela era uma cultura matriarcal, né? Mas, como o Brasil, por exemplo, essa cultura foi invadida por europeus, por outros povos, né? E aí teve uma leve modificação. Então, ainda dentro desses textos aí que, na verdade, era uma cultura muito falada, então os textos não são textos de fato escritos, né? Não são documentos assim, mas existe alguma coisa documentada. Tem também essa transformação que aconteceu. Então, todas as histórias, elas sempre têm três deuses, né? Trimurti, que é Shiva, Brahma e Vishnu. Shiva é o deus da destruição, Vishnu é o deus da manutenção e Brahma é o deus da criação. Então, eles são cíclicos aí, né? E a história, né, que eu vou contar do Navaratri hoje, ela diz que os três deuses estavam tentando lutar contra um demônio, né? Um Asura lá que eles chamam, um demônio que queria fazer mal para a humanidade. E eles, separadamente, eles tentaram e usaram todos os poderes que eles tinham e não conseguiram vencer esse demônio específico. Então, eles resolveram juntar as forças deles
E dessa junção de forças saiu Shakti, que era uma deusa, mulher, né? Então, Shakti, essa deusa mulher, ela vem em vários aspectos. Então, o que, que quer dizer? Lá você vai encontrar ela com vários nomes, né? Mas é como se fosse uma versão, né? Uma skin, né? Como hoje a gente diz, dessa deusa Shakti, dessa força feminina, dessa força interna, né? Que nada mais é também do que a nossa força interna, de fato, né? A gente, quando fala Yin Yang, né? Quem manja aí da, dessa cultura da acupuntura e tal, né? Eles trabalham essas duas qualidades energéticas, né? Então, Shakti é a representação da energia feminina, né? E então, essas 9 noites são as transformações da deusa para que ela evolua, né? Então, quando a gente olha para isso de uma forma arquetípica, então cada um desses aspectos da deusa vai trazer um aspecto seu, né? E esses demônios, quem são? São os nossos próprios demônios, né? São as nossas próprias dificuldades, o nosso ego, né? Então, essa é uma noite, uma noite, não, são 9 noites, né, em que eles fazem aí uma ritualística mesmo, para marcar um tempo de transformação. Então, eu vou primeiro pensar naquilo que eu tenho, vou pensar naquilo que eu quero mudar, naquilo que eu quero desconstruir, destruir, e aí depois eu vou evoluindo, eu vou encontrando luz, eu vou encontrando nutrição dentro desse novo espaço, porque eu destruí coisas e abrem espaço para coisas novas. Então eu vou me nutrindo das coisas que eu gostaria de ocupar dentro desse espaço novo que estou abrindo, né? E aí eu vou me transformando, né? Então são 9 noites porque existem essas fases aí dessa transformação e é uma forma deles ritualizarem e fazerem uma marca mesmo, né? A partir desse ponto. Então, eu vou ser uma pessoa diferente, né? Eu vou ser uma pessoa transformada. Eu vou tirar isso e vou deixar ocupar aquela outra coisa, que é o que eu gostaria. E aí, a partir do momento que a gente ritualiza, né? Aí a gente consegue marcar mesmo, poxa, eu fiz aquele ritual todo, então agora eu vou cumprir, eu vou fazer isso acontecer, eu vou fazer essa mudança ser verdade, né? É uma forma da gente se comprometer mesmo, né? De se responsabilizar pela mudança que a gente deseja, né? Mas muitas vezes a gente não tem força para lutar contra todas as coisas que a gente tem aí acontecendo, fazer com que aquilo tenha espaço dentro da nossa vida. Então, é, essa é a ideia, né, desse ritual super bonito que eles fazem lá na Índia, super, né, especial, envolve um monte de coisas, um monte de tradição ritualística, né? Mas que hoje a gente vai pensar nessa transformação de uma forma mais sutil, né? E aí eu vou propor algumas posturas, mais coisas mais leves, para a gente trazer essa sensação mais meditativa para a nossa prática. E aí depois a gente vai entrar com uma meditação no Japamala, né? Que eu acho que é uma ferramenta que ela é super importante dentro da meditação, né? Muita gente usa o Japamala, ele não é obrigatório nem necessário, mas se você tem um Japamala, aquilo ali acaba sendo uma forma muito simples e fácil de você entrar em estado meditativo, né? Então é isso, tá? Vamos começar girando um pouquinho os ombros para trás e para baixo. E hoje a gente vai começar colocando a mão direita sobre o nosso peito e a mão esquerda no nosso ventre. E aqui a gente vai começar a se entregar para o momento presente,
E hoje eu quero que você pense em um sankalpa, em uma intenção, né, para a nossa prática de hoje. Talvez essa intenção já esteja ligada com algum desejo profundo seu de transformação, né? Então, vamos aproveitar aí a entrada da primavera, essas 9 noites auspiciosas, né, para a gente pensar em o que seria alguma coisa que eu gostaria de transformar na minha vida, né? O que eu gostaria que florescesse nessa primavera. E o Sankalpa é uma intenção com uma frase curta, né? Então, eu vou dar alguns exemplos e vou dar um tempinho depois em silêncio, que a gente vai só respirar para você definir um Sankalpa para você, né? Então, por exemplo, você pode dizer: eu me amo porque eu me curo, ou eu me curo porque eu me amo, né? Eu estou preparada para ser mais corajosa, ou eu estou preparada para ser mais confiante. No Sankalpa, a gente não vai usar a palavra não, né? Então, a gente vai pensar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Então, você pode dizer, por exemplo, eu me amo, eu sou linda como eu sou, eu me aceito, coisas desse tipo. Então, vamos tomar um tempinho para pensar numa frase curta que venha trazer aí a energia daquilo que você quer transformar na sua vida. Vai respirando profundamente, em contato aí com o seu abdômen, vai sentindo ele se movimentando conforme a gente respira. E vai definindo a sua intenção para a prática de hoje, o seu sankalpa. Vamos lembrar que o universo, ele funciona na intenção, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, a gente coloca aquele ovinho para Santa Clara, mas qual é a intenção por trás, né? A gente quer um dia lindo de sol, né? E aí essa intenção é que faz a diferença, não é o ovo, né? O que faz a diferença é a nossa intenção. Então, uma magia, que uma superstição, ela funciona porque ela existe intenção atrás. Então, pensa numa frase que traga uma intenção profunda, para que a transformação aconteça. Você pode também pensar numa crença limitante que você tenha e transformar essa crença numa frase positiva e essa frase ser o seu sankalpa, a sua intenção. E assim que você tiver com essa intenção definida, que você definiu todas as palavras dessa frase curta, você vai repetir mentalmente
por pelo menos 3 vezes. Então, vai inspirando, e na expiração, repete para você. Repete mentalmente, porque mentalmente a gente não desconcentra. Vai respirando e vai colocando intenção no seu sankalpa. Vai trazendo essa intenção para dentro da sua prática. Muito bem. Assim que você finalizar, pode descansar as mãos sobre os joelhos. A gente vai iniciar com algumas posturas, e aí você vai fazendo dentro aí das possibilidades, tá? Eu vou trabalhar aqui nessa posição assim de joelhos rola. Se você achar que não rola, pode ser sentada, como estava, pode ser com a perna esticada, ou pode ser com a perna cruzada, tá? Mas se rolar, sentar em cima dos joelhos, aqui a gente acaba alongando mais a parte do tornozelo, né? E é uma articulação super importante para a gente alongar um pouquinho. Então, se no meio, né, da prática a gente sentir aí algum desconforto, a gente só troca para sentar de novo e cruzar as pernas ou esticar as pernas lá na frente, tá? Então, vamos girar os ombros para trás e para baixo. Vamos fechar os olhos um minutinho. Repetir o nosso Sankalpa. E aqui a gente vai inspirar e levar os braços lá em cima, unir as mãos lá em cima. Então, olha, lembra que quando a gente faz isso, a gente está alongando os braços lá para cima. Faz de conta que você está aqui, ó, fazendo um canal mesmo, né? Quando fala canalizar, a gente está puxando esse canal, se transformando num canal, né? O canal do assim na terra como no céu. Então, a gente está lá puxando tudo aquilo que está lá em cima, trazendo tudo aquilo que está lá embaixo. Você vai ser a conexão entre o céu e a terra. Vai levemente recolhendo seu abdômen e relaxa o rosto. Aperta o abdômen, relaxa o rosto. Vê se seu rosto traz alguma, alguma musculatura fechada, alguma musculatura contraída, e relaxa. Relaxa a língua, a testa. E se mantém aí o abdômen recolhido, sendo o canal entre o céu e a terra. Inspira. Na expiração, a gente vai descer os braços lateralmente muito devagar. Faz de conta que descer os braços vai controlar a mente. Então, você vai descer muito devagar para a gente ir controlando a mente nessa descida.
Muito bem. Dá uma chacoalhadinha nos braços. Se tiver incômodo agora, quiser passar para as pernas para frente. Pode alongar as pernas na frente do corpo. Se quiser manter o Vajrasana na postura do diamante, que era que a gente estava antes, pode também. E aí aqui, gira de novo os ombros para trás e para baixo. A gente vai aqui no Dandasana, na postura do bastão. Então, eu vou colocar a minha mão, meu ombro, bem na linha dos punhos, os punhos na linha dos ombros, aliás, né? Alonga a coluna, abre o peito, respira. Ativa suas pernas, empurra o calcanhar contra o chão, abre os dedinhos dos pés como a gente abre os dedos das mãos. Afasta o dedão do dedinho de cada pé. Abre o peito, recolhe o abdômen, recolhe o períneo, aperta lá o períneo. E agora a gente vai fechar, encostando o queixo no peito, fazendo os 3 bandas, são essas contrações. Então, a contração do períneo, a contração do abdômen e essa contração da garganta. Aqui é como se a gente estivesse selando essa energia, para que a energia boa que a gente estava cultivando, do nosso sankalpa, das nossas intenções, se mantenham dentro da gente. Aperta o queixo no peito, aperta o abdômen, aperta o períneo, afasta os dedões, os dedinhos dos pés, empurra o calcanhar contra o chão, abre o peito, respira. E uma última respiração, dá o seu melhor. E relaxa, relaxa tudo. Se essa postura aqui de pernas está confortável, a gente vai manter a postura de pernas assim, tá? Se quiser também pode voltar para a Vajrasana e a gente vai fazendo essa troca dinâmica, tá? Lembrando sempre dos ombros para trás e para baixo. Agora a gente vai alongar os braços na altura dos ombros. Aqui, os braços na altura dos ombros. E aí eu vou fechar e abrir as mãos. Aqui, fechando e abrindo as mãos. Nas nossas mãos, a gente tem um monte de chakra pequenininho também, mas que é super poderoso, né? Bastante centro de energia. Recolhe o abdômen, recolhe o períneo, relaxa o rosto e vai lá, como se a gente estivesse mandando embora agora toda a energia que a gente não precisa mais, trabalhando os braços, a musculatura dos braços. Respira, sustenta. Agora a gente vai inspirando, vamos subir lá para cima, mantém as mãos abrindo e fechando, lá para cima. Empurra essa energia que a gente não quer mais para fora. Vai fechando e abrindo. Recolhe o abdômen. Vai descendo devagarinho, de novo para a postura inicial das mãos, os braços. E devagarinho a gente para a movimentação. Desce devagar. A gente vai aqui para 4 apoios. E aqui em 4 apoios, a gente vai fazer o gato e a vaca, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, a gente vai inspirar, pode só observar. Empinar o bumbum e a cabeça. Expira, volta. Queixo no peito e eu vou sentar no meu calcanhar.
Inspira, são 4 movimentos. 2 na inspiração, expiração, no gato e senta. Então, a gente vai fazer essa movimentação no ritmo da nossa respiração, cada um no seu ritmo, tentando prolongar essa respiração cada vez mais, para a gente poder fazer o movimento com mais tranquilidade, tá? Então, vai lá inspirando. Vai movimentar bem a coluna vertebral. Pode dobrar levemente os cotovelos. Quando tiver com o cotovelo esticado, cuidado para você não hiperestender o cotovelo. Então, uma dobradinha ajuda a gente a não hiperestender. Vai fazendo a respiração no ritmo do movimento. Vai coordenando. E vai dominando aí a sua respiração, dominando o seu corpo. Trazendo a sua consciência para a prática. Vai fazer uma última vez a sequência, inspirando lá para cima, expirando volta. E agora a gente vai sentar em Balasana, na postura da criança. Pode colocar a testa no chão direto, pode colocar uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas mãos. Se você colocar a testa no chão, pode colocar as mãos ao lado do corpo. Vai sentindo se o seu joelho precisa abrir um pouquinho mais para encaixar melhor. Acha uma posição bem confortável. E aqui a gente vai imaginar que a gente é uma semente dentro da terra, uma semente que a gente plantou no nosso inverno, que ficou lá guardando todo o seu potencial para poder nascer no momento certo, reunindo todos os fluidos químicos necessários para romper a casca. Se estiver desconfortável, pode ir abrindo mais os joelhos para a gente encaixar mais. Ou fechando, vai vendo o que fica mais confortável, né? Dentro das possibilidades do dia de hoje. Uma mão sobre a outra também pode ser assim, ó, dois punhos fechados. E aí a cabeça fica um pouquinho mais alta. Talvez aqui você fique mais confortável. Mas nesse momento eu quero que você lembre do seu sankalpa, da sua intenção que a gente colocou lá no início da prática.
Coloca essa intenção aí para dentro da sua semente. Reúne as suas energias para a gente crescer. Repete mais 2 vezes o seu Sankalpa nas próximas respirações. E daqui a gente vai subir devagarinho, deixa a cabeça subir por último. Aqui, eu vou propor essa opção, que é Malasana. Não sei como que tá o seu alongamento, se rola isso. Se não rolar, você pode fazer a postura da deusa, que é esta. Aqui não rola? Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai sentar, pegar uma almofada, um banquinho, vai sentar, unir os pés assim e borboletinha, assim, será que dá? Quem estiver assistindo a aula gravada e quiser experimentar uma Malasana, pode ser assim, ó, com o banquinho, ele fica um pouquinho mais suave, ou sem as almofadas direto. E aí você vai achar aí um jeito confortável. Pode ser bem assim, espaçado o pé do bumbum, só para você dar uma abertura aqui leve, sem alongar muito. E aí aqui a gente vai unir as mãos junto ao peito, encosta o dedão lá no centro do peito, une as palmas das mãos no gesto Anjali Mudra. Esse mudra é a união do feminino com o masculino, do lado direito com o lado esquerdo do nosso corpo, das forças e energias solares e lunares, internas e externas, como se a gente juntasse tudo. Respira aqui. Desculpa. Aqui a gente vai imaginar que a gente tem o nosso, a nossa semente está começando a sair da casquinha e a gente vai subir o mudra, as mãos, bem devagarinho, inspirando, bem devagarinho a gente vai subindo as nossas mãos, lá em direção ao céu, formando novamente esse canal de conexão entre a terra e o céu. Quem tiver em Malasana vai sair daqui para cá. Então, aqui a gente vai aproveitar para sentir bem a energia da terra entrando por baixo do nosso corpo, pelas nossas pernas. E lá em cima a gente vai sentir com a palma das mãos entrando essa energia para dentro do nosso corpo. A energia do céu, a energia do divino entrando para dentro de você. A energia da deusa Shakti. E nesse momento a gente vai repetir o nosso Sankalpa novamente, trazer a nossa intenção.
nossa semente que tá aí despontando, primeiro caulezinho lá para cima, recebendo a energia do sol. Vai puxando essa energia para dentro de você. Vai sentindo o corpo aquecendo no esforço que a gente está fazendo. Dá um último esticadinha no braço lá em cima, no máximo que a gente conseguir, mas cuidado para a gente não subir os ombros lá em cima, é só com os braços. Afasta os ombros das orelhas, dá o seu melhor, inspira. E na expiração a gente vai descer os braços lateralmente, controlando a mente. Desce bem devagar os braços alongados, bem devagar. Muito bem. Antes da gente ir para a nossa prática mais meditativa, a gente vai fazer só uma postura de equilíbrio. E eu vou propor a postura da árvore, que acho que ela está bem alinhada com a entrada da primavera. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar os pés na largura dos quadris. Aí, a gente vai jogar o peso do corpo para o lado direito. E aí, quando o pé esquerdo estiver quase fora já do chão, aí eu vou poder girar o meu joelho para fora e apoiar a palma do pé, né, na perna direita. Então, a palma do pé esquerdo, a parte de baixo do meu pé esquerdo. Se for possível, eu vou subindo até a panturrilha. Consegui, equilibrei. Pode tentar subir até a coxa. Eu só não recomendo colocar o pé na articulação do joelho para a gente não machucar o joelho. E aí, uma vez que a gente está equilibrado, a perna de baixo vai fazer força, a perna de cima vai empurrar com o pé, né? A perna de baixo, para a gente conseguir manter o equilíbrio. Encaixa o sacro, o bumbum para dentro, recolhe levemente o abdômen, une as mãos em frente ao peito, suaviza as expressões do rosto. E agora a gente é uma árvore, a gente já foi semente, a gente já saiu da terra. E agora a gente vai se sentir uma árvore. Devagarinho, se for possível, a gente vai subir os braços em direção ao céu, como a gente fez anteriormente, bem devagar. Olha lá para um ponto fixo. E respira. Lá em cima, a gente vai abrir os braços devagar. Abrindo os braços devagar. A gente vai equilibrando, sentindo aí toda essa força dessa árvore. Recolhe o abdômen, ativa o períneo. Respira. E a gente volta a mudar para o centro do peito, une as mãos. E devagarinho a gente desfaz as pernas. Pode dar uma chacoalhadinha. Para a gente começar a construir para o outro lado os pés na largura dos quadris. De leve, a gente vai retirando o pé. Agora o esquerdo vai levantar, então a gente vai jogar todo o peso no pé esquerdo. Girar o joelho direito para fora, e aí eu vou apoiando meu pé, vou vendo aonde o meu corpo encaixa hoje, né? Se for possível subir um pouquinho mais, se não pode ficar com
a pontinha do pé apoiada lá no chão, tá tudo certo. Se você tirar o pé do chão, esse joelho que tá dobrado, ele precisa empurrar a perna de baixo, pra gente conseguir o equilíbrio. Abre bem o joelho. Une as mãos em frente ao peito, olha para um ponto fixo. Se concentra, respira. Encontrou o equilíbrio aí, a gente vai subindo as mãos devagarinho, até lá em cima. Se sente uma árvore subindo com os galhos em direção ao céu. Subindo mais e mais para poder encontrar um pouco mais de sol, para poder receber mais luz. E devagar a gente vai abrindo os braços para receber essa luz. Respira. Recolhe o abdômen, ativa o períneo. Perna ativa, perna esquerda ativa. Respira. Suaviza o rosto. Relaxa o maxilar. E devagar a gente une novamente as mãos em frente ao peito. E desfaz a postura, as pernas. Chacoalhar um pouquinho mais. E agora a gente vai sentar numa postura confortável de meditação. Hoje, ao invés de fazer um relaxamento, né, como a gente sempre faz, a gente vai sentar numa postura de meditação que fique confortável. Pode ser qualquer postura, tá? Para mim, por exemplo, duas almofadas fica muito. Gosto de colocar uma almofadinha bem fininha, aqui só apoiando o bumbum e a minha perna fica para baixo. Para mim, isso aqui me ajuda bastante a deixar a coluna reta. Então, essa pode ser uma boa forma de sentar. Se você é mais flexível, também pode sentar direto no chão. Mas uma almofadinha, uma elevação bem leve, já ajuda bastante. E aí, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Japa Mala. Então, o Mala é essa corrente de contas, né? E Japa significa a repetição. Então, a ideia aqui é que a gente passe por todas essas contas, né? Então, a gente vai segurar, a gente deixa o dedo o indicador de fora, que o indicador é o dedo do ego, então a gente deixa o ego de fora. E aí aqui a gente vai empurrando, conforme a gente repete, a gente vai empurrando as pedrinhas até a gente dar a volta no Japamala todo. São 108 repetições, né? E aí aqui, né, a ideia é que você repita alguma coisa rápida, né, para você poder repetir, mas qualquer oração que você fizer, como se fosse um terço mesmo, né, que a gente tem mais familiaridade, a gente vai repetindo, 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 e você vai perceber que no início a gente ainda trava um pouco a língua, o que a gente está falando, né, mas com o tempo a repetição vai encaixando, e aí a gente consegue fazer a repetição com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de intenção, né? E aí hoje o aspecto da deusa que a gente vai usar para fazer, porque hoje é o dia da Shailaputri, que é a Durga em forma de filha das montanhas, né? Não sei se vocês lembram quando eu contei a história de Sati, que era a filha de um rei que
que se jogou na fogueira, e ela era casada com Shiva, e, e Shiva invoca Virabhadra, que é o guerreiro, né? Que foi na aula do guerreiro. Eu contei essa história. Então, quando ela entra na fogueira, ela volta, né? Porque essas forças são grandes e elas não deixam de existir, né? Então, esse aspecto da deusa vai aparecer como filha das montanhas, né? A Shaila Putri. Então, o mantra do dia de hoje, do Navaratri, é Om, que é o Bidya Mantra, né? O mantra essencial do universo. Om Devi, que é uma invocação de Deus, né? Deusa, Devi ou Deva. Então, Om Devi. Aí, o nome do aspecto da deusa de hoje, que é Shailaputri, Shailaputriyai Namaha, que é como se eu estivesse prestando uma homenagem. Eu me curvo a deusa Shailaputri no dia de hoje. Então, a gente vai repetir Om Devi Shailaputriyai Namaha por 108 vezes. Então, vai repetindo, às vezes vai errar, continua, sabe? Quando a gente é criança e a gente pede água para a mamãe e a gente não sabe ainda falar água, a mamãe dá água do mesmo jeito, né? Ah, não sei falar água, ainda falo água, falar qualquer coisa, a gente dá do mesmo jeito. Então, não tem problema se a gente falar errado, repetir errado, mantenha aí a intenção da repetição. E aí, quando chegar no final, a gente desacelera um pouquinho as últimas continhas, para a gente sinalizar que está no final, e aí a gente faz com um pouco mais de intenção. Então, antes da gente iniciar, vamos repetir mentalmente novamente o nosso Sankalpa. E aqui a gente começa. Om Devi Shaila Putriyai Namaha. 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 Om Devi Shalaputriyai 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 Namaha.
Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Om Devi Shalaputriyaya Namaha. Aqui eu convido você a pensar aí nesse aspecto da deusa, de iniciar um processo de autoconhecimento, de compreender o que é que nessa primavera você gostaria de transformar dentro de você. E pensar aqui, de hoje para amanhã, e nas próximas noites, qual é a transformação que você precisa, o que precisa ser destruído, retirado, precisa ser banido da nossa vida para que essa transformação aconteça. Quais são as coisas mais profundas que a gente guarda dentro da gente, que a gente precisa lutar contra, compreender, acolher, aceitar? Quais são as nossas sombras mais profundas que nos fazem fazer hoje aquilo que a gente não quer fazer mais? E quais são as ações que a gente pode fazer para transmutar, para desenvolver aquilo que eu quero para minha vida a partir desse momento? Qual é a intenção que eu vou trazer para florescer? Então, o que eu vou retirar de erva daninha da minha terra primeiro? O que eu vou ter que destruir, banir, retirar? E aí, no momento em que eu tirar tudo, em que abrir o espaço, como eu vou nutrir a minha terra? Como eu vou nutrir o meu corpo? Né? Como eu vou, que tipo de alimento eu vou trazer para minha mesa, para que tipo de adubo eu vou colocar nessa terra, seguindo nessa analogia, para que essa semente possa brotar com mais tranquilidade, com mais facilidade. Depois, qual é a luz? Quanto de luz que eu vou colocar? Então, quanto de atenção eu vou botar nessa transformação para que ela de fato aconteça? E aí sim, a gente dá espaço e a gente começa a transformação de dentro para fora.
para que isso aconteça. No dia de hoje, eu convido vocês a colocar, de repente, no altar de vocês, uma flor, uma fruta, algo que seja um símbolo aí dessa transformação. De repente, você gosta de acender vela, pode acender uma vela, mas coloca alguma coisa material que intencione, né, que traga essa intenção aí para ir para o seu altar, para algum lugar que você faça a sua prática, para que você coloque essa intenção de transformação. E nas outras noites, né, de Navaratri, tem outros mantras para a gente repetir, né? Eu vou fazer esse puja aí, essa ritualística de repetir esses mantras. Esse vai ser o meu ritual para fazer essa transformação. Mas eu acho que vale lembrar que o Japamala, ele é uma ferramenta em que a gente pode, por exemplo, usar para dizer eu entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço. A gente pode usar uma oração que a gente goste, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, como a gente faz. Ou simplesmente uma palavra, amor, né? Om Namah Shivaya, por exemplo, é muito usado porque no Om Namah Shivaya a gente tem todos os elementos, né? Aí como mantrinhas, sementes, né? Também é um que rola da gente fazer sempre. O Ho'oponopono também tem esse entrega, eu confio, aceito e agradeço, também é uma opção. Mas, assim, qualquer intenção que você coloque aí, o fato da gente repetir aquilo por várias vezes, aquilo vai transformando, né? A gente sabe que nós, seres humanos, a gente precisa da repetição para aprender. Então, a criança, ela vai ouvir 500 vezes aquela coisa para ela poder captar, e a gente também alcança essas transformações, a gente vai trazendo a gente vai transformando em hábito aquilo que a gente repete todos os dias, né? Então, a repetição é uma forma muito poderosa da gente fazer uma transformação, né? Dentro da gente. Então, o Sankalpa que a gente escolheu também pode ser usado como contagem de Japamala, né? Então, você repetir o seu Sankalpa várias vezes mentalmente ou em voz alta, e aí você vai repetindo, mas é uma ferramenta de, de devoção, de meditação, né? De concentração. Então, você pode usar aí como fizer sentido para você. E por hoje é isso. Eu vou desligar a gravação. Hoje a gente não teve o nosso relaxamento, mas teve a repetição aí do Japamala com meditação.